Alphonse seria um animal e Edward seria mais velho? Pois é, hoje vamos mergulhar na criação dessa obra icônica, direto da mente de Hiromu Arakawa, e ver como ela quase foi completamente diferente do que conhecemos hoje. Tudo começou com uma ideia simples. Hiromu Arakawa estava fazendo um bico como auxiliar de tráfego quando teve a ideia de criar um mundo onde coisas surgiam do chão como mágica. Só que, né, galera, magia já era um tema saturado. Foi então que ela lembrou da Pedra Filosofal, um item clássico e misterioso, e isso a levou direto ao conceito de alquimia. Durante a pesquisa, Arakawa descobriu que a alquimia não era só transformar chumbo em ouro, mas também carregava uma filosofia profunda, a busca pela perfeição humana. E foi aí que a coisa começou a ganhar forma. Magia virou ciência e a fantasia virou filosofia. Então, uma dica: às vezes, uma pesquisa profunda pode transformar sua ideia comum em algo único. O nascimento dos auto-meios. O que um centro de reabilitação tem a ver com próteses high-tech? Bom, enquanto trabalhava como auxiliar de tráfego, Arakawa viu uma pessoa tirar a prótese e pendurar na cintura. A imagem ficou marcada na cabeça dela. E conversas com pessoas com deficiência, inclusive um homem que perdeu as pernas por imprudência, deram profundidade emocional ao conceito dos automeios. A ideia de equilíbrio físico e emocional viraram a alma do personagem Edward, alguém que carrega sua dor, mas escolhe seguir em frente. Então, galera, saia do estúdio, observe o mundo. Grandes ideias vêm de pequenos detalhes reais. Um gesto, uma frase, uma pessoa. Essas são coisas que trazem profundidade aos seus personagens. A primeira versão era estranha. Com certeza, quando a gente ouve ela falando Edward, pensamos nesse visual aqui. Mas não, 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 não. Saca só, o primeiro Edward tinha 18 anos. Então esquece o adolescente baixinho que você gosta. E sabe o que mais é pra esquecer? O Alphonse. Pois é, ele não existia nessa versão. Mas Izu, você citou o Alphonse no começo. Calma. É que tem um personagem equivalente a ele nessa versão, que seria o pai do Edward, que também seria vítima de uma transmutação mal sucedida. Porém, não teria sua alma fixada numa armadura. Nesta versão, ele entraria em um animal, um muito feroz. Um esquilo voador. Não é zoeira não. Talvez o motivo para isso seja que Arakawa declarou que sempre se preocupou em não deixar a história muito pesada. Queria algo mais otimista, que acabasse bem no final. Então, não tenha medo de versões estranhas da sua história. Toda grande ideia começa com rascunhos esquisitos. O importante é experimentar e ajustar até encontrar o tom certo. A história surgiu por um fax. Arakawa deixou a ideia na gaveta. Depois, ela participou de um concurso para publicar uma série. Mas a obra que ela mandou foi outra e não foi aceita. Depois, ela conversou com seu editor sobre uma outra história que já tinha feito alguns storyboards. Aí sim foi Fullmetal, né? Não. Se chamava Souten no Komori, ou O Morcego do Céu Azul. Mas ele a achou séria demais e disse para deixar para uma outra oportunidade. Inclusive, essa obra foi publicada posteriormente como one shot. E foi só aí que ela teve a ideia de Fullmetal Alchemist. Então ela foi lá e produziu um capítulo completo, todo finalizado, bonitinho, para entregar pro editor, certo? Não. Ela só rabiscou um storyboard rapidão ali e mandou por fax para o departamento editorial. Arakawa conta que ela já não tinha expectativa nenhuma a essa altura do campeonato. Até que, pasmem, esses rascunhos feitos às pressas foi os que receberam a aprovação da galera do editorial. Ah, e na versão enviada por fax, já tinha sido alterada a idade do Ed, porque ela percebeu que aquele protagonista de 18 anos era velho demais para uma revista shonen. Então ela reduziu a idade para alcançar melhor o público da revista Gangan. Mas sabe o que é engraçado? É que Arakawa nem pensava em criar uma série. Era para essa história ser um one shot, uma história fechada. Só que os editores viram potencial e pediram para ela transformar logo tudo numa grande serialização. Aí, amigos, ela teve que reestruturar às pressas toda a concepção da história para apresentar à editora o quanto antes. E você aí pensava que Fullmetal foi todo planejado bonitinho desde o começo, nos mínimos detalhes, né? Então, a realidade é diferente. Inclusive,
Nos tais primeiros esboços que ela enviou à editora, a história se tratava de criar um lago em terras onde não havia água. E, gente, foi acontecendo tudo muito rápido. Nessa época, a revista Gangan estava publicando novas séries de novos mangakás. Aí ela recebeu a seguinte notícia do editor: Ô, prepara logo aí os seus originais que você será a primeira a ter a série publicada. Ela ficou em choque. Inclusive, foi correndo pedir ajuda a uma amiga. Que loucura! Então, uma dica para iniciantes. Não espere tudo ser perfeito para mostrar sua ideia. Às vezes, um bom rascunho transmite mais paixão e originalidade do que um capítulo polido demais. E esteja aberto a mudanças rápidas. Armadura, design e detalhes malucos. Na versão apresentada aos editores, o Alphonse já existia e já era uma armadura. Mas sabe de onde veio essa ideia? Dragon Quest. Arakawa se inspirou na Armadura Errante. Como a revista Gangan era voltada para fãs de RPG, ela viu uma chance de conectar visualmente a obra com esse universo. Só que, como comentei antes, tudo foi feito na correria. Ela tinha que desenhar uma prévia do mangá que seria usado como divulgação da estreia da série. Ela conta que estava desesperada com isso. Ela já tinha o design mais ou menos em mente, mas foi difícil decidir como seriam os detalhes. Porém, algo que a guiou foi o objetivo de fazer um visual contrastante com a personalidade do Al. Ele era gentil, então pensou num visual mais demoníaco, chifres, olhos vermelhos, presas. Mas, por conta da correria, o Alphonse desenhado na prévia parecia mais com um robô magrelo. Tudo foi sendo ajustado em cima da hora. Então, galerinha, o design precisa dialogar com a essência do personagem. Mesmo em prazos apertados, pense como o visual transmite quem esse personagem é. Contrastes podem ser poderosos. O roteiro foi seguindo o Ed. Ou melhor, o Ed foi puxando o tapete. Você já tentou escrever uma história e percebeu que o personagem não te obedece? Com relação a Arakawa, ela tinha ideias soltas na cabeça sobre o que ia acontecer na história. Ela tinha em mente o começo, o fim e alguns eventos relevantes ali pelo meio. Nada 100% definido. Com o tempo, ela foi precisando fazer acréscimos, mudanças, enquanto a história ia se desenrolando. E para piorar, o Edward começou a tomar decisões por conta própria. Por exemplo, no capítulo 41, onde ele diz que vai proteger a todos e não quer mais perder ninguém, Arakawa sabia que, como autora, isso limitava suas escolhas, mas estava convicta que Edward não diria outra coisa a não ser aquilo. Sua personalidade era bem definida. O personagem tomou vida e ela deixou ele guiar a jornada. Então, escute seus personagens. Quando bem construídos, eles ganham vida e ajudam a guiar a narrativa de forma mais autêntica. Às vezes, deixar o roteiro mais flexível gera momentos mais humanos e impactantes. Pois é, Fullmetal Alchemist nasceu de uma sucessão de ideias malucas, observações do cotidiano e muitas decisões às pressas. Mas talvez por isso mesmo a obra seja tão única. E da próxima vez que você tiver uma ideia estranha no meio do trabalho, quem sabe esteja começando o seu próprio Fullmetal. Então, se você curtiu essas histórias bizarras de Fullmetal e quer mais informações sobre bastidores de grandes mangás famosos, se inscreve aqui no canal, deixa um like, isso ajuda muito a eu trazer cada vez mais conteúdos semelhantes. E também, comenta que ideia estranha você já teve e não teve coragem de escrever. Eu vou ler as ideias de vocês e vou comentar a respeito. Tô curioso. E se você quer continuar aprendendo sobre produção de mangá, eu vou deixar 2 videozinhos aqui, cheios de informações muito úteis para vocês, e quem sabe vocês podem até recomendar eles para amigos. Legal, né? Então, galera, muito obrigado por terem visto até aqui. A gente se vê na próxima. Boa produção para vocês. Falou!